Olá, queridos amigos, olá, queridas amigas. Mais uma vez estamos aqui para batermos um papinho e poder refletirmos acerca das lições do Mestre Jesus, nosso querido e amado Mestre Jesus. E hoje nossa reflexão vai girar em torno da parábola da figueira que secou, onde nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, dos itens 8, 9 e 10. Numa passagem também que se encontra lá em Marcos, no capítulo 11, dos versículos 12 a 14 e 20 a 23. Bom, vamos ler um pouquinho, né? Depois a gente começa a refletir. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempos de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos, novamente, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. E aqui nós temos o item 9 e 10, que vai fazer também, junto comigo, vai trazer as reflexões e a gente vamos trabalhar elas juntos, né? Então, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se: que proveito tiraram delas os que as escutaram? E aqui eu já dou uma paradinha, né? Nesse primeiro parágrafo, que ele já vai tratar aqui da figueira que secou, que é um símbolo que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, né? Essa questão das aparências, né, a gente pode ver também lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, né? A 907 trata de quando Kardec pergunta se nós poderíamos vencer nossas más inclinações, nossas paixões, nossas más paixões, né? E os espíritos dizem que sim, pelo um fraco esforço, pela vontade, né? Mas por uma vontade até insignificante. E na 909 ele faz esse questionamento: mas não há aqueles que de fato querem, mas não têm força? Então os espíritos vão dizer aqui, falando por alto, né, que na verdade eles dizem que querem, mas esse dizer não está apenas nas palavras. Bem contentes ficam com tudo que está acontecendo, acerca do que estão vivenciando. É como aqui na figueira que secou. É um símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Então,
Quanta gente nós não conhecemos que vai dizer assim, como eu gosto de fazer o bem, eu queria fazer o bem e tal, mas eu não tenho nem condição de fazer o bem. Então fica apenas na aparência, porque o bem, aliás, é a nossa finalidade, né? Quando Jesus ele encerra a questão dizendo, olha, ama a teu próximo como a ti mesmo, é como se ele dissesse, olha, vocês têm que fazer todo o bem possível e imaginário que você puder. Então, e até o próprio o livro Céu e Inferno, também lá, se eu não me engano, no Código Penal da Vida Futura, vai falar também sobre isso, né? Que nós seremos também julgados por todo o bem que podíamos fazer e não fizemos. E todo mundo pode fazer o bem, mas muitas vezes está só na aparência, né? Então, quantas das vezes a gente não se vê fazendo uma fofoquinha ali, despretensiosa, né? Falando um pouquinho mal do nosso irmão, e a gente está falando, como eu desejo bem para fulano, como eu desejo bem para cicrano, mas ali por baixo eu estou fazendo uma fofoquinha, falando um pouquinho dele, né? Olha como ele tem aparentado, como ele tem feito, como ele tem... Então veja que a gente, na verdade, muitos de nós, a gente aparenta, de fato, querer fazer o bem, mas está só na aparência. Aqui vai-se um pouco mais longe, né? Fala inclusive dos oradores, e quando se fala de oradores, eu gosto muito de brincar, dizendo que o orador espírita é bom que vocês vejam, né? Como é que a gente sabe que um orador espírita está ali se esforçando por fazer o que ele está falando na tribuna? É bom olhar para os parentes que ele tem levado para a casa espírita no dia, né? Então, agora com as lives nem tanto, mas quando estávamos fazendo presencial, eu brincava muito, olha, fico olhando aí para minha esposa, para minha mãe, para os irmãos, né? Porque à medida que o orador vai falando, é bom que vocês olhem para os parentes, porque se os parentes, na hora que o orador estiver falando, começar a balançar a cabeça, aí parece que ele está bem distante das suas ações, daquilo que ele está proferindo, né? Então, a gente esquece muitas vezes que justamente uma das propostas de Jesus era justamente essa, ao qual a gente tinha, ou tem, na verdade, né? Nós temos que aproximar as nossas ações daquilo que estamos falando. Então, de que adianta, de fato, eu estar aqui, ou qualquer orador que seja, falando de o Evangelho de Jesus, acerca de suas magnânimas lições, mas eu não tenho aplicado nada. Daí, Jesus, a grande diferença entre o mestre Jesus e outros mestres que falaram coisas parecidas com Jesus, com as que Jesus também falou. É que Jesus ele dava o exemplo. Então, a fala de Jesus estava completamente alinhada com suas ações. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, né? Sede perfeito, a gente pode até dar um pulinho lá, como a gente está em casa, né? No capítulo 17, nós vamos ter a questão dos espíritas, né? Os bons espíritas. Então está aqui, ó, numa mensagem, aliás, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, se nós precisamos domar e temos que nos esforçar, é porque elas existem, né? Então, veja que Jesus ele não tinha essas más inclinações, essas más paixões, mas ele justamente dá o exemplo para nós de que o seu discurso estava alinhado com suas ações. Então, quantos de nós, muitas vezes, e eu não falo só na doutrina espírita, mas os oradores no geral, né? A gente está falando muito bonito, está tentando ali impressionar com as nossas palavras, com os textos lidos e com grandes reflexões, né? Mas e as ações? E a aplicação? Porque de que vale o Evangelho? De que vale a doutrina dos Espíritos? De que vale os livros todos que temos e falamos, se nós não aplicarmos? Se não houver de fato um esforço de aproximar. E quando a gente fala de orador já é uma coisa, mas isso no cotidiano. No cotidiano. Então a gente precisa dar frutos. Se eu não me engano, Lucas capítulo 6 vai dizer, olha, reconhece-se a árvore pelos frutos. Então quer dizer, se eu não dou bons frutos, que árvore sou eu? Então quer dizer, mas é essa proposta a qual estamos no mundo,
Ou a proposta do que estamos no mundo é de fato ofertar bons frutos para nós, para todos aqueles que convivem conosco? E necessário é que façamos um esforço nesse sentido, né? Então, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Ou seja, eu tenho como ser útil e não há como ninguém dizer assim, eu não tenho como ser útil. Claro que tem, gente. Principalmente no momento como esse que nós estamos vivendo. Manaldo, mas eu não consigo fazer nada, materialmente sou muito pobre, não tenho recurso. Sim, tem. Você tem ouvidos que você pode hoje colocar para aqueles que vivem tão angustiados, ou falar, eles vão falar, você vai ouvir, para que se tenha uma ideia. Para cada 10 suicídios cometidos no mundo, as estatísticas e as pesquisas dizem que 9 poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse dialogado. E por que essas pessoas não dialogam? Porque não encontram ouvidos ali para que se possa dar um pouquinho de atenção. Então veja que você tem oportunidade de fazer. Independente do que você queira fazer, você tem condição de fazer. Alguma coisa você tem que fazer. É como Jesus dava o exemplo no óbolo da viúva, lá no gasofilácio, quando ela dava ali a única coisa que ela tinha, Jesus diz, olha, quem mais deu foi ela. Mas ela deu pouco valor em remuneração. Sim, mas deu tudo que tinha. Então, quando você não tem o recurso, mas você tem os ouvidos, você tem a fala, você pode levar uma palavra de carinho, de alento nesse mundo que nós estamos vivendo agora de tanta dificuldade, de tantas pessoas que estão isoladas, sem ter com quem conversar, bater um papo. Liga, coloque os seus ouvidos ali, veja que você tem como fazer alguma coisa. Então, aqui ele vai dizer, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Então, quantas vezes, aqui o que está se querendo dizer é o seguinte, de que adianta nós termos o Evangelho? De que adianta nós termos tantos grupos religiosos, tantas igrejas, tantas religiões no mundo, mas ainda com sistemas ocos, se eu não coloco em prática? Porque o Evangelho de Jesus, ele não está só para a doutrina dos Espíritos, ele está para todos aqueles que desejam se debruçar sobre ele e aprender e aplicar, que é o mais importante. O que está se falando aqui é justamente isso. Quando Jesus vê aquela árvore frondosa de folhas, como tantas pessoas nós conhecemos, bem vestidas, polidas no seu linguajar, mas no entanto não passa de folhas, não passa daquilo, não oferta fruto algum, não se promove o bem, não se pratica o bem, não faz nada que de fato possa transformar a vida de outro. E aí, o que adianta eu ter lido, por exemplo, que ama teu próximo como a ti mesmo? Ora, é evidente que nesse momento ao qual nos encontramos, como os espíritos ainda em progresso, temos essa dificuldade de amar aquele que não temos relacionamento, é evidente. Mas Jesus não disse que isso tinha que ser no estalar de dedos. Ele dizia, olha, calma, o Consolador ainda vai vir, o Consolador prometido vai vir, vai te dizer coisas novas. E disse, a doutrina dos Espíritos vai dizer que você começa por fazer o bem àquele. O processo de amar o teu semelhante no futuro vai se dar apenas pela culminância daquilo que tudo que tu vem fazendo. Mas eu preciso dar o pontapé inicial. Então eu posso começar com as lições de Jesus, pelas bem-aventuranças, tratando de humildade, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Porque de que adianta estar aqui inserido nesse mundo, uma vez que a gente tem essa grande oportunidade de aqui estar encarnado, se quando eu sair daqui eu vou chegar lá e prestar contas de quê, se nada fiz? Ou então do que falei, mas não fiz? Então eu falava, mas não fazia? Existe, se eu não me engano, parece que até... eu acho que é na doutrina dos Espíritos mesmo, que tem era um grande palestrante, não me recordo o nome, mas ele era grande palestrante, parece que foi até presidente da federação e tal, e ele parece estar no livro Voltei, me perdoem, mas se eu não me engano é isso, que ele chega no mundo espiritual, aí ele se depara com algumas situações, opa, peraí, mas como assim? Eu fui palestrante, eu fui isso, eu fui aquilo. Sim, você aprendeu tudo isso, agora você precisa voltar para aplicar.
Essa é a grande questão. Então, mais vale muitas vezes aquele que não está polido, aquele que não está, mas que tem a boa vontade de fazer, que tem a fé em fazer, que acredita de fato naquele reino que Jesus promete, quando ele diz: meu reino não é deste mundo, mas para que você viva bem naquele outro reino ao qual eu vou estar por lá, necessário é que você tenha alguns parâmetros a seguir, e um deles é: ama teu próximo como a ti mesmo. E se encerra por aí: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Então, aí você fica assim: poxa, como é que eu vou fazer isso, gente? Como é que você vai fazer? Você fazendo o bem ao teu próximo. Então, quando Jesus trata, quando essa parábola que trata da figueira que seca, é justamente isso. A gente tem oportunidade, nós estamos no mundo, nós estamos aqui, ó, como árvores frondosas, mas e os frutos? Aquele que alimenta, aquele que vai alimentar a alma, aquele que alimenta o espírito, aquele que a gente tem necessidade de amealhar como patrimônio para se viver bem do outro lado. Então é isso que nos falta, porque a gente não percebe tantas vezes que nós temos aí grande oportunidade, diante da situação que tem acometido o mundo atualmente, quanta oportunidade de fazer o bem. O bem, inclusive, a quem nem conhecemos. O bem a todo instante sendo convidado ali, te convidando para que você possa sair dessa condição apenas de aparência, de ser aparente. E às vezes a oportunidade está ali, ó, dentro de casa, às vezes está bem pertinho de você no trabalho, está bem pertinho, batendo na tua porta, e você está só na conversa, no bom diálogo, mas nada tem feito. Então, quando você ainda continua dessa forma, é porque você ainda tem pensado muito em si. Em si. E aquele que em si só pensa, continua dentro de um nível de egoísmo muito grande. O que nós esquecemos é que o egoísmo e o orgulho são justamente o maior entrave para o crescimento espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, questão, se eu não me engano, 785. Então, ele é um entrave para o progresso espiritual. Então, veja que do outro lado você tem o bem que você pode fazer a todos, em grande oportunidade nesse momento encarnado e por toda a situação que está envolvendo o mundo, né? Então, só dando uma continuidade aqui, ó, por isso é que Jesus, aí vem aqui, ó, são árvores cobertas. O que as más das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de fruto. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzidos, cairão reduzidas a nada. Né? Que todos os homens deliberadamente inúteis por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Quem trata um pouquinho disso também é o apóstolo Paulo, lá em Gálatas. Eu até separei aqui para a gente ver um pouquinho, ó, Gálatas 5, do versículo 19 em diante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicações, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras. Olha, inveja, bebedeiras. Isso é porque Paulo nunca imaginou que a gente ia estar bebendo, a humanidade ia estar bebendo tanto quanto hoje, né? Então veja bem como ele diz aqui, ó: rixa, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a este, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, é evidente que está completamente em concordância com aquilo que está se dizendo aqui. Quando eu estou agindo desse jeito, é porque nenhum bem estou produzindo, nem para os outros, nem para mim. Então veja que a preocupação de Paulo em prevenirmos também envolve aqui Jesus, quando ele inverte os papéis. Ele diz: olha, vocês deveriam fazer diferente. Essa vida de aparência, essa vida de que Paulo nos alerta aqui, elas sinceramente são apenas folhas bonitas, muito ali adornadas, mas que não produzem fruto nenhum. Não produzem fruto nenhum. E ele continua aqui, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Aquilo que o que também vem se dizer, a gente todo dia tem que estar lutando contra tudo isso. Mas quando que eu ganho força para lutar contra tudo que já em mim existe, na minha natureza, construído por mim mesmo? É quando eu entro na prática do bem, produzindo fruto. Então é nisso que Jesus vem aqui nos convidar claramente, olha, deixe de ser essa árvore apenas bonita, linda por fora, frondosa, mas de fato faça algo que possa gerar frutos para você, para o teu semelhante, para a tua família, para a humanidade, né? Então veja bem, isso aqui a gente chegou só no item 9, nós temos o 10 pela frente para a gente bater um papinho ainda sobre ele, que trata aqui dos médios, né? Olha, ele começa dizendo aqui, os médios são os intérpretes dos espíritos, suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Olha a proposta do médium qual é. Vou repetir, gente. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhe foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais figueira estéril. São quais a figueira estéril. Deus lhes retirará o dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e continuará e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Veja bem, aqui nós estamos, trata-se dos médios, né, que estão espalhados por tudo que é lugar. Mas qual é a proposta do médium? Por que as pessoas dizem assim, por que eu tenho mediunidade? Ora, existe um propósito. E é uma grande oportunidade quando você tem essa característica orgânica para que você possa se relacionar com mensageiros do mundo espiritual, para que você possa trazer coisas boas. Não só você se melhorar, mas também ajudar o teu semelhante. Essa é a proposta da mediunidade, desse intercâmbio com os espíritos. À medida que eu posso, que eu tenho essa oportunidade de me comunicar com seres que estão do outro lado, dispostos a me auxiliar e auxiliar a humanidade, nossa, isso é uma bênção. É como diz aqui, se eu não me engano, no capítulo 27, também aqui da mediunidade santa. Está aqui, eu vou até pegar rapidinho aqui, deixa eu pegar para não atrapalhar, mas fala de uma mediunidade, da santa mediunidade. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha, eficácia da prece, não, aqui um pouquinho. Capítulo 26, gente, desculpa. Mediunidade, está aqui, olha. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Olha só. Então, quantas vezes nós não vemos médiuns que, por exemplo, enveredam por outro caminho, fazendo da sua mediunidade algo que possa dar lucro pessoal, algo que possa gerar recurso financeiro. Quantas vezes nós não vemos médiuns não abraçarem a causa ao qual aceitaram ou pediram ou suplicaram para ter. Então veja bem, são pessoas que têm oportunidade magnânima para a prática do bem,
e muitas vezes deixam para lá. A questão toda é que quando você tem uma característica como essa, uma característica orgânica da mediunidade, ao qual você deve abraçar-se com espíritos benevolentes na prática do bem, quando você rejeita tudo isso, envereda por outro caminho, não esqueça, você está à mercê de comunicação com os espíritos. Mas quais são os espíritos, então, que você vai se comunicar? Basta que se leia a questão 459, a questão 465 do Livro dos Espíritos, 65, 66, 67, que vai se dizer que os espíritos podem sim sempre nos influenciar, que esses espíritos se aproximam de nós pelos nossos pensamentos, pelo aquilo que desejamos. Então veja bem, quando eu tenho essa capacidade, a capacidade orgânica, a mediunidade, mas eu relego essa mediunidade santa, deixo de lado, não me educo, não estudo, deixo para lá, eu vou estar à mercê de espíritos que conseguem também se comunicar com nós e nos influenciar, mas para que lado? O médium que ele não se educa, o médium que ele não estuda, o médium que ele não está na prática do bem, é como um barco sem leme. Ele está à deriva sendo manipulado por espíritos de toda a natureza. Ora, se ele abraçou a causa da mediunidade lá quando estava no mundo espiritual, aceitando, pedindo, suplicando, é evidente que aqui ele deveria dar continuidade. É evidente que ele deveria dar continuidade. Questão 258 do Livro dos Espíritos, nós escolhemos os gêneros de prova, a mediunidade é uma delas. Então perceba que é outro ponto onde está falando da figueira seca aqui, porque de que adianta um médium que tem essa característica e nada faz pelo seu semelhante? Lembremos de Chico. Quantos corações Chico Xavier não acalentou, não auxiliou, quantas lágrimas deixaram de ser derramadas pelas suas cartas, quantas mães que tiveram ali notícia de seus filhos, quantos médios inspirados pelos espíritos benevolentes conseguem trazer uma palavra, porque você pode dizer, mas Chico era Chico, sim, mas toda a mediunidade, ela está ali associada aos espíritos que você comunga com eles. E que se não for via tipo Chico fazia, como grande antena parabólica, que seja pela inspiração, que seja pela psicofonia, que seja de alguma forma. Mas esse intercâmbio você mantém com um propósito, auxiliar o teu semelhante. Então, nós já estamos aqui indo para os finalmente. Essa parábola, ela fala justamente dessa vida que muitas vezes, muito de nós vivemos, que é uma vida apenas de aparência. Uma vida onde a gente está muito bonito, polido, bem tratado, como árvore que tem muitas folhas, mas que nem um fruto eu retiro dali, que nada de bom é feito. E muitas vezes nós temos tantos recursos para isso, às vezes recursos financeiros, às vezes o recurso do intelecto, às vezes o recurso apenas da audição, às vezes apenas o recurso da fala. E muitas vezes deixamos tudo isso de lado para viver um mundo ainda de egoísmo. Não compreendemos ainda que o Cristo é o nosso grande mestre. Que sejamos nós discípulos dele. Discípulo quando eu aceito a sua disciplina. E a disciplina de Jesus era só uma: fazer a vontade do Pai. A prática do bem. É a prática do bem que vai me fazer progredir. É a prática do bem que entra em alinhamento com aquilo que Jesus falou e fez. Porque Jesus de fato foi uma árvore que deu grandes frutos. Por quê? Porque o seu discurso estava completamente alinhado com os seus exemplos, ali, dia a dia. Que nós possamos fazer como o Mestre Jesus, que nós possamos nos esforçar dia a dia, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa ir domando nossas más inclinações, que a gente possa mudar essa característica de apenas árvores frondosas, mas que passamos a ser árvores que possam dar bons frutos. Com isso eu encerro, meus amigos, agradecendo a todos e que Jesus possa levar paz ao coração de cada um de nós e que Ele tenha, nesse momento que nós estamos vivendo, a misericórdia que apresentou ao mundo
para aliviar o sofrimento e as dores daqueles que tanto têm necessidade, que estão nos hospitais agora com o vírus, né? Que Jesus possa nos amparar, que Deus possa continuar nos ajudando nesse propósito, que os espíritos benevolentes continuem a nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos. Muita paz.